É impossível encontrar o mapa perfeito, é impossível encontrar aquela coisa da alma gêmea em que bate tudo certo e que não há coisas más e que é tudo perfeito. Pode ser uma ligação kármica, há quem diga que é uma ligação kármica e há quem diga que pode ser uma ligação de alma. Pode puxar muito para a atração sexual e para a ligação sexual, porque podem criar-se relações de poder nem todas boas. E vamos tentar ver estatisticamente agora para ver se a lei condiz com o que se verifica na prática. Meus queridos, cá estamos nós para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com a presença do João Filipe. Muito bem-vindo ao Descobre Astrologia, João. Muito grato por estar aqui, Diogo. Obrigado pelo teu convite e vamos a isso. Vamos falar de um assunto que é muito pedido, não é? Toda a gente gosta de falar de relações, do amor na astrologia, e é exatamente isso que o João hoje vai falar, sobre sinastria. Por isso, se tu tens dúvidas, queres perceber muito mais como é que nós podemos fazer essa comparação de mapas com pessoas, com relações, entre elas amorosas, mas não só, é exatamente sobre isso que o João hoje vem cá partilhar connosco. Por isso, senta-te, usufrui, tira o teu bloquinho de apontamentos, porque pode ser que de repente tenhas de ter um outro apontamento, mas sobretudo aproveita este conteúdo que o João vai partilhar connosco. João, porquê que hoje vamos falar de relações? Porquê que este assunto te interessa? Conta-nos mais sobre isso. Boa questão. A astrologia das relações a aplicação da astrologia às relações é a área que sempre mais me puxou dentro da astrologia. Logo quando comecei a aprender, foi a primeira coisa que eu fui a correr. Foram as relações, tentar perceber as minhas, que sempre foram complexas, cara, como são para toda a gente, ou quase toda a gente. Poucos são os sortudos que têm uma só, desde que conhecem alguém no secundário e vivem com a pessoa até aos 80 anos. Conheço um caso desses, por acaso, mas isso é raríssimo. E eu acho que nós começamos a conectar com as pessoas desde muito cedo. Ainda hoje eu estava a recordar disso. Eu acho que a primeira pessoa por quem eu senti uma paixão, eu devia ter 4 ou 5 anos e andava no infantário. Depois a seguir houve outra na primária e a seguir houve outra no quinto ano. E são muitas conexões que nós temos e formamos ao longo da vida. E eu acho muito interessante tentar perceber porquê. Porque é que certas pessoas clicam connosco, ou nós clicamos com elas, às vezes é mútuo, outras vezes não é. Uh, mas há conexões inegáveis e a astrologia ajuda, pelo menos a mim, ajuda-me a perceber o porquê. Né? Ou seja, porquê que é tão importante nós darmos consciência. O João teve a bondade de trazer-nos um PowerPoint. João, vamos ver essa apresentação? Então é assim, eu trago-vos aqui uma apresentação que isto foi originalmente feito para uma formação minha. ahm, e aqui estou a fazer uma mini apresentação muito corrida de alguns pontos, de alguns fatores da sinastria, sobretudo aplicada às relações românticas. Portanto, eu vou saltar todas as outras partes e não vou poder mostrar tudo porque não há tempo para isso. Portanto, vai ser assim um bocado corrido, mas vamos tentar ir desde o beabá, da base, coisas um bocadinho mais avançadas, até chegar a um estudo que eu fiz, meio estatístico, não é meio, é mesmo estatístico, embora eu não seja um perito da estatística, para tentar ver se a lei condiz com o que se verifica na prática. Vamos a isso. Hum, Portanto, vamos a isso. Portanto, primeiro, dizer que há muitos tipos de cartas que nós podemos usar para avaliar se uma relação fará sentido ou não. Algumas têm diretamente a ver com relações, outras são genéricas e aplicam-se a tudo na nossa vida, como obviamente a nossa carta natal, trânsitos, progressões, arcos solares, revoluções solares, todas aquelas que nós já sabemos. Na astrologia das relações, temos a carta da sinastria, que essa é a principal e é a que vamos ver mais a fundo. E depois temos aqui mais algumas que eu queria mencionar: a composta e a Davison, falo dela já a seguir, e a carta do primeiro encontro, ou casamento, eventos, datas importantes. Então, a carta composta e a carta de Davison. O que é isto? É tratar a relação como uma terceira entidade. É termos um mapa da relação. Nós temos um mapa de duas pessoas, mas se tivermos um mapa da relação e pudermos avaliar a personalidade da relação, se quisermos dizer assim, isso também nos pode dar umas ótimas ideias. Conceptualmente é algo semelhante. Há quem tente distinguir a diferença entre a composta e a Davison. Distinguir dizendo que a composta é como com um encontro, mais um encontro psicológico entre as duas pessoas, enquanto a Davison é como que tratar a relação mais como um evento real. Isto porquê? Como é que elas são calculadas? A composta, para calcular o sol da composta, vamos pegar no sol das duas pessoas e encontrar o ponto médio entre eles. Ou seja, vamos somar as duas posições e fazer a média das duas. Fazemos o mesmo para a Lua, para os restantes planetas todos,
e vai resultar esta coisa que temos aqui ao lado. Ah, a Davidson, que está a seguir, não fazemos assim. Vemos o ponto médio no tempo e no espaço do nascimento entre as pessoas. Ou seja, se eu nasci em fevereiro e o Diogo nasceu em março, por Março, exemplo, foi? É isso. Ah, nós, imagina que eu nasci no dia 11, o teu dia não faço ideia, mas dia 19. pronto, nós vamos encontrar o dia que está no meio, certo? Eu agora 19 mais 19, não são mais 19 porque fevereiro tem menos, mas isso vai dar para aí a 28 de fevereiro, 27 Sim, de mas se calhar fevereiro. se dizéssemos, por exemplo, exemplo mais simples, né? Se uma pessoa nascer dia 1, outra nascer dia 10, seria qualquer Sim, coisa vamos como lá dia dizer o dia 5. 5. Pronto. As horas a mesma coisa e a localização geográfica também é a mesma coisa. Portanto, elas são calculadas de forma muito diferente, hum, só que depois isso tem consequências. O problema da composta é que isso pode resultar numa carta que não é natural. Pode acontecer, no caso do Mercúrio e do Vênus, que por norma não se afastam do Sol mais do que 30, 48 graus, respectivamente, pode acontecer a estarem em oposição ao Sol. Isso é impossível de acontecer. Na Davidson isso não acontece. Estamos a falar de uma data real, numa localização real, como tal, podemos usá-la para trânsitos, por exemplo, ou outras cartas. Hum, mas há quem prefira a composta. A composta depois tem umas vantagens. Imagina, se estamos a falar de duas pessoas do mesmo signo, de ah, um ano de diferença, então o Sol vai ficar no signo oposto. Duas pessoas de Aquário, com um ano de diferença, vai ficar no signo oposto. Mas se são duas pessoas de Aquário com 2 anos de diferença, já vai ser em Aquário. E a relação terá uma natureza aquariana. Eu diria que é mais provável que uma relação entre dois aquarianos tenha uma natureza aquariana. E, portanto, a composta muitas vezes parece-me que bate certo. Bem, mas vamos passar à frente, isto dava para termos uma live só sobre isto. Carta do primeiro encontro é interessante. Quando temos uma data sobre o momento em que as pessoas se encontram, e aqui é muito discutível qual é que é o momento que se deve usar, especialmente numa época em que as pessoas se conhecem via internet. Então, que momento é que nós vamos considerar? É quando a pessoa vê o perfil da outra no Facebook e a adicionou? É o momento em que começam a falar online? Ou é o momento em que se encontram depois de atravessar o Atlântico de avião? Bem, isso cada um depois pode decidir melhor. Eu diria que é o momento em que sentem. Tem de sentir. E representará o nascimento da relação. Temos de avaliar a viabilidade da relação por aí. É outra forma de calcularmos uma carta para a relação. Ah, Boa. e também tende a funcionar em termos de destino da relação. Passando à frente, a sinastria, que é aquilo que a gente quer saber. Sinastria, no fundo, nós olhamos para os dois mapas e colocamos um por cima do outro e vemos como é que os planetas de uma pessoa encaixam na outra e vice-versa. Não é muito diferente de um mapa de trânsitos. E eu gosto muito de fazer essa comparação. É como se, quando estamos com aquela pessoa, tivéssemos aqueles trânsitos em permanência a nós. É uma ótima forma de sentir e também é das melhores formas, às vezes, nós às vezes quando estamos a tentar, como astrólogos, a tentar adivinhar o signo das pessoas, a forma como elas nos fazem sentir, a meu ver, é das melhores maneiras para conseguir adivinhar um signo, claro, no signo do Sol, ou de um Marte, ou de um ascendente. É a forma como elas nos fazem sentir. Então, vamos olhar para a base disto. Isto aqui é um meme muito engraçado e depois podemos olhar mais tarde. As pessoas podem pausar e ver. Compatibilidade entre elementos. Então, quando eu tinha para aí 12 anos, eu comprei não, a minha mãe comprou um daqueles livrinhos que vinha com as revistas da Maria, coisa parecida, e que falava da compatibilidade entre signos. E eu estava apaixonado por uma miúda que era Gêmeos e o Aquário. Eu queria saber se nós éramos compatíveis. E aquilo dizia que sim, dizia que Aquário e Gêmeos batia certo. Ahm, mas é muito mais complexo do que isso. Se calhar por isso é que eu depois fiquei uma pessoa cética e só mais tarde é que voltei à astrologia. Mas na base da compatibilidade está a natureza dos signos, que, para quem já sabe o mínimo da astrologia, sabe que eles se dividem em elementos e em qualidades ou modalidades.
também os podemos dividir por polaridade, por géneros, masculinos e femininos, que é bastante importante aqui na questão das compatibilidades. Por norma, e a coisa mais fácil de dizer é que os signos masculinos são compatíveis entre si, fogo e ar são compatíveis entre si, fogo com ar com ar, e os femininos também entre si, água e terra, uns com os outros. Ahm, Quando têm géneros diferentes, a compatibilidade já não é tanta. Vamos seguir em frente. Depois, as casas nas relações. Eu acho isto extremamente importante. Há algumas casas no nosso mapa que temos mesmo de olhar. E já agora, sempre olhar para o mapa natal antes de olhar para a sinastria. Para nós percebermos. Nota de rodapé, não é, João? Yeah. Nota de Isto, rodapé, por favor, olhem para o mapa de Natal olhem antes de para o mapa começar a natal. falar sobre Antes de sinastria. começar, antes de começar, isto é fundamental, porque é muito lindo sermos compatíveis com uma pessoa, mas se essa pessoa não estiver virada para ter relações, esqueçam. Não vale a pena. Então é assim, casa 5 é o romance, é onde nós temos o flirt, conhecemos a pessoa. Na 7 é onde nós firmamos o contrato, é a relação em si, as relações, é os outros, né? A 7 representa os outros para nós, enquanto que a 8 é como que a materialização da 7. É como dizia o Pedro Rosa no outro dia, depois falamos disso, eh, é onde as pessoas se fundem. Né? É a casa da intimidade. É da sexualidade também, mas a sexualidade é só uma parte da intimidade. Depois há outras casas para as quais podemos olhar e que eu acho que podem ser bastante importantes, portanto eu sinalizei isso aqui com coxo, que é a 12, a 4, a 1, a 10, talvez por essa ordem, é discutível. Ahm, Vamos passar à frente. Já agora, quando estamos a falar de casas na sinastria, estamos a falar da sobreposição de planetas de uma pessoa nas casas da outra, que é isso que depois vemos no mapa. Ó João, já agora deixa eu aproveitar aquele slide que tu tens ali atrás e se calhar mostrar, faz um pouco sobre porque é que dás importância à casa 4, casa 12, algumas noções para quem está também Sim, por sim. começar agora, Eu queres de vou, alguma forma trazer algumas ideias sobre isso? eu vou falar disso agora a seguir, nos dois slides seguintes. Olha que bom. No primeiro falo da 7, da 8 e da 5. Das primeiras coisas, quando eu cheguei à astrologia, comecei a procurar sobre relações e queria saber, então, mas quem é o nosso parceiro ideal? Comecei a ler em todo lado que o signo do descendente, que é o início da nossa casa 7, era aquilo que nós procuramos nos outros, era uma das coisas que eu lia muito, o parceiro que nós idealizamos. E isso faz algum sentido. Não é só o que está no descendente, mas tudo o que está dentro da casa 7. Ahm, Depois há uma atração natural por estas pessoas e há sempre uma química. Depois há a casa 8 da intimidade, da sexualidade. Quando alguém nos ativa aí, vai ativar alguma coisa no nosso consciente. Pode puxar muito para a atração sexual e para a ligação sexual, sim, pode ser mais desse tipo. Mas há aqui uma relação de poder muito importante, porque podem criar-se relações de poder nem todas boas, não é? Algumas podem nos ajudar bastante com transformações positivas na nossa vida, outras menos. Quem está ligado a essa nossa casa ahm, tem algum poder sobre nós e pode usá-lo para bem e para mal. Eu diria que a mesma coisa também se aplicará à casa 12, que eu vou falar já no slide seguinte. A casa 5 também bastante importância por ser a do romance, brincadeira, leveza, essas coisas estão aí, não é? E é onde as pessoas brincam. E é importante e conta muito. Já agora também é a casa dos filhos, que mais à frente numa relação também pode ser importante. Continuando. A 12, ainda ontem estava a falar com a Patrícia, que ela, tal como nós aqui, somos defensores da casa 12. Eh, a casa da dissolução, né, da desconstrução, conexão ao nosso subconsciente. Tanto a 8 como a 12 têm ligações ao nosso subconsciente. Quando alguém tem uma lua na minha 12, essa pessoa tem algum poder sobre mim, né? Tal como na 8. E pode ajudar-me a resolver problemas profundos que eu tenho, como pode criar outros maiores. Isso depois depende da maturidade da pessoa e da responsabilidade que ela tem sobre o seu próprio poder e a consciência que tem dele, não é?
Esta ligação à casa 12 muitas vezes pode ser uma ligação kármica, há quem diga que é uma ligação kármica e há quem diga que pode ser uma ligação de almas. Portanto, eu estou a pô-la aqui abaixo das outras 3 casas anteriores, mas pode ser, tão forte ou até maior, sob algumas perspectivas. A casa 4 igualmente, como é casa da família, também é frequente ver aqui muitas ligações para pessoas que formam uma família e para pessoas que vivem juntas. É muito normal, há um reconhecimento, há uma familiaridade, há conforto, há segurança, quando há ligações aí. Hum, Casa 1, pessoas que têm planetas na nossa casa 1 geralmente fazem-nos sentir bem, geralmente, se bem que isso é mais é um sentir bem, é o nosso ego, né? Está-nos a fazer bem ao nosso ego. Isso nem sempre é bom para as relações, portanto, também pode resultar, às vezes, quando há demasiada carga aí em competição, que também é um tema típico dessa casa, competição e outros choques, digamos assim. É bom, mas eu preferiria sempre ligações numa casa 7, por exemplo, do que numa casa 1, eu pessoalmente. É bom, sabe bem, mas não acho que seja o mais essencial e fundamental para criar uma boa relação. Na casa 10 também ajuda, pode ter uma expressão mais positiva ou mais negativa. Na casa 10 pode ser a mulher troféu ou o marido troféu, alguém que nós gostamos de mostrar, mas tanto pode ser alguém, pode ser pela positiva e pela negativa, pode ser alguém que nós gostamos de mostrar da mesma maneira que alguém tem orgulho no carro novo, não é? Como um objeto, nesse sentido, mas também pode ser no sentido de alguém que temos orgulho em mostrar porque amamos a pessoa e da importância que ela tem para nós, não é? Pelas qualidades humanas da pessoa. Isso já é uma expressão um bocadinho melhor. E pronto, e pode nos ajudar com a carreira, com o sucesso. Ter alguém que é parceiro no nosso rumo de vida, que é a casa 10, pode ser bastante importante também. Passando à frente, eu nesta formação aqui, eu estava, tentei separar, fazer algumas distinções. Isto é tudo muito subjetivo entre fatores de atração, fatores de sexualidade e fatores de compatibilidade. Da atração, estamos a falar mais, se calhar, numa parte física, que não tem necessariamente de coincidir com o que vem a seguir, que é a sexualidade. Às vezes pode não haver atração e haver boa sexualidade e vice-versa. Claro que o que é normal é haver aqui fatores que se repetem dentro destas várias categorias. E nós vamos olhar para cada uma delas, a separação que eu fiz. Atenção que estes não são todos os fatores possíveis e é tudo muito discutível. Então, atração. Casa 7, que já falámos, descendente, eu observo que facilmente nos sentimos atraídos por pessoas que têm planetas no nosso descendente, no signo do nosso descendente. Agora, como por exemplo é o meu caso, que o meu ascendente está no último grau de um signo, e significa que o descendente também está no último grau do signo, e o signo seguinte é que vai estar dentro da casa 7. Portanto, afinal, qual deles é que eu considero para a atração? Eu consideraria os dois, ok? Sendo que se considerarmos o do descendente mesmo, né? Quando está no último grau, ah, convém que esteja nos últimos graus desse signo, porque o planeta estará na casa 6 e não na casa 7. Então, se calhar, mais facilmente, para mim, será o signo que vem a seguir, que está dentro da casa 7, embora não seja o do descendente. Há claramente atração aí. Depois, importante aqui haver uma distinção, isto, se estivermos a falar de relações hetero, para as mulheres, olhar para o signo do Marte e do Sol, tendem a procurar isso. Pronto, o Sol como significador do pai, e pronto, e agora podemos começar a discutir Freud, mas pronto, dava para outro episódio. Para os homens, o signo de Vênus e Lua, significador da mãe. E sim, estes fatores aqui são importantes. Lá está, estes aqui eu também os colocaria na compatibilidade, sem dúvida. Ahm, são fatores que se repetem dentro de várias categorias para a atração, mas também para a compatibilidade. Ahm, Bom, continua. Se tiveres dúvidas e perguntas, por Não, favor, tranquilo, interrompe-me. Às vezes eu tranquilo. falo rápido demais, outras vezes perco-me a Estamos a falar. ir bem, estamos a ir bem. Eu acho que tu vais trazer os exemplos, mas para quem está aqui a pensar, mas o que é que significa ter o planeta na minha casa 7?
Pessoal, esperem que a seguir o João vai trazer exemplos, ou provavelmente vai se tornar as coisas muito mais fáceis para quem quer perceber e quem tem pouco conhecimento da astrologia, mas no fundo tenham Pois. calma, tirem os apontamentos, que no fim, na prática, nos exemplos vão se tornar as coisas mais simples e mais dinâmicas, e qualquer Eu das vou, formas, se tiveres dúvidas, eu vou deixa nos tentar. comentários, que eu chamo o João para vir aos comentários e trazer algumas nuances, algumas ideias para complementar o conhecimento. Mas João, vamos embora, Sim, eu estamos vou a ir tentar. Não, perfeito. não é possível estar a ensinar todos os significados Tudo, agora, não é? claro. Mas pronto, dá-se umas luzes. Depois, aspectos ao ascendente da pessoa. Tipicamente, isso para mim também. Observo que isso resulta em muita atração. Ter, por exemplo, um Vênus num trígono ao ascendente, muito facilmente. Porque se o Vênus é a noção de beleza da pessoa, é o seu sentido estético, e se temos alguém com um ascendente que faz um trígono harmonioso, que é uma relação harmoniosa com o nosso Vênus, o ascendente é a sua imagem, ou seja, se o nosso sentido estético gosta da imagem de outra pessoa, é natural que se sinta atraído, certo? Faz algum sentido. Boa, faz todo sentido. Depois, aspectos Vênus-Marte. Este aqui aparece, julgo eu que aparece nas três categorias. Aspectos Vênus-Marte tanto servem para sentir uma atração imediata, como são muito positivos para a sexualidade, como é um fator de compatibilidade bastante importante para uma relação de longo prazo. Aspectos a nodos da Lua muitas vezes também se sentem de imediato. Estes aqui depois encontram-se dentro de outra categoria que é os chamados aspectos ou ligações kármicas. E que, lá está, quando os temos, também é muito fácil sentir de imediato uma familiaridade, como se conhecêssemos a pessoa desde sempre. Os nodos representam vidas passadas, para quem acredita, e futuras, e, daí o ser kármico, e portanto uma ligação aí talvez signifique isso, que conhecemos uma pessoa de uma vida passada. E às vezes a sensação é mesmo essa. Fatores de sexualidade. Ora bem, tudo onde aparece Marte, eh, há sempre sexo. Não há sempre sexo, mas pode haver essa tensão e esse tipo de energia. Vênus, mesma coisa, prazer, também frequentemente está envolvido, e Plutão, que é outro muito ligado à sexualidade. Eh, Portanto, qualquer um deles que envolve Marte está aqui. Casa 8, mesma coisa, não pus aqui a casa 1, mas também faz sentido, mas sobretudo a casa 8 e aspectos ao regente da casa 8. Portanto, se a 8 determina a sexualidade, o seu regente também está ligado a isso. E já vi vários exemplos onde não se via propriamente grandes conexões destes outros aspectos que estão aqui. No entanto, havia uma forte sexualidade entre as pessoas e a conexão era entre as regentes da casa 8. Depois, aspectos de Eros. Eros é um asteroide menor que representa desejo e também está bastante ligado à sexualidade. Depois, mais à frente, falamos melhor dele. E de Lilith, que representa os nossos desejos reprimidos e outras coisas mais, e certas relações que nós temos com o poder. Imaginemos assim Plutão no feminino. É uma coisa difícil de lidar. Vamos mais à frente. Fatores de compatibilidade. Então, falámos naquelas três casas e sobreposições. Eu não sei se conseguem ver o meu rato aqui, quando eu aponto. Perfeitamente. Pronto. Quando o planeta de alguém está sobre a nossa casa 8, neste caso falávamos no slide anterior, há aqui uma ligação sexual e íntima, por um lado, mas não só, porque a intimidade contribui muito para a compatibilidade. Há inclusive alguns astrólogos que valorizam mais a casa 8 do que a casa 7. Consideram-na mais importante uh, para uma ligação, sei lá, de almas gêmeas ou uma relação importante para as pessoas. Consideram a 7 mais superficial, não é? Portanto, só onde se assina o contrato propriamente, e depois a 8 é onde se vive o casamento a sério. Aspectos Sol-Lua, este é muito falado, muito conhecido. O próprio Carl Jung fez estudos sobre isto. Acho que não foi o único aspecto que ele estudou, mas sim, ele estudou muitos casais e fez estatística disso, de que tinham Sol e Lua ligados entre os dois mapas, pelo menos de um dos lados, pelo menos. Ou seja, o Sol de um e a Lua do outro, não necessariamente a Lua de um e o Sol do outro. Aspectos de Vênus e Marte, mais uma vez, está em todo lado este. Compatibilidade entre luas, esta aqui também se fala bastante.
E também acho bastante importante, lá está, nesses primeiros livrinhos que eu lia da revista Maria, estava-se mais a olhar para a compatibilidade entre sols, estavam no mesmo elemento, ou em elementos da mesma polaridade. Se calhar com o Sol isso não é tão relevante, mas entre luas será mais relevante, porque as luas são as nossas emoções. E então diz-se, isso depois vamos ver mais à frente se aplica ou não, que luas do mesmo elemento normalmente dão-se melhor e entendem-se melhor para uma relação romântica a longo prazo. Faz o seu sentido. A mesma coisa para os ascendentes. Portanto, se forem do mesmo elemento, que também haverá uma maior compatibilidade. Ligações a nodos da Lua, mais uma vez, a tal ligação kármica. Aspectos positivos de Saturno. Saturno é extremamente importante para uma relação ser duradoura. Saturno é a cola. Não é? Saturno é o que ajuda a construir, é o que ajuda a resistir às intempéries, às adversidades todas, e uma relação longa tem sempre muitas, inevitavelmente. Se não houver ali uma coisa positiva de Saturno, dificilmente a coisa vai durar. Não acredito que dure, sinceramente. Se for negativo, se forem aspectos negativos, também pode durar, mas a relação pode não ser tão boa, pode ser bem mais difícil. Pode resultar em estagnação, pode resultar em muitas rotinas, pode resultar em demasiada responsabilidade. Outros fatores importantes, coisas que se devem considerar, eu coloquei aqui ligações entre os 6 grandes, chamei-lhes assim, portanto, entre os 5 planetas pessoais, para além daquelas que já se falou, Sol, Lua, Vênus, Marte, Lua com Lua, mas também Sol com Sol, Vênus com Vênus, Marte com Marte, Marte com Lua. Todas essas são importantes e com o ascendente também. Ok? Qualquer uma delas é importante. Fala-se muito pouco no Mercúrio nas relações, é uma pena, porque a ligação mental e a comunicação é essencial para qualquer relação e não funciona sem isso. Dificilmente uma relação pode ser só emocional ou só sexual. É preciso falar, é preciso conversar, comunicar. Sem isso, nenhuma relação anda para a frente ou para trás ou para lado nenhum. Depois, ligações aqui a umas outras coisas, outros pontos mais particulares ao vértex. Ligações ao vértex normalmente podem resultar em mudanças assim súbitas nas nossas vidas. Não me vou alongar muito sobre isso. Ao Quiron, existe, não sei se conheces a Sociedade Magi, que é um coletivo de astrólogos, que defende inclusive que Quiron é extremamente importante para as nossas relações românticas. Há de facto aspectos a Quiron muito frequente encontrar também em sinastrias. E já observei, por exemplo, coisas engraçadas, como no mapa natal de os aspectos que existem ao Quiron são os mesmos que existem no mapa natal de outro. Ou seja, no mapa natal de há uma quadratura de Sol ao Quiron, há um trígono de Vênus e há um sextil de Marte ao Quiron, e o outro tem exatamente os mesmos aspectos. Engraçadíssimo isto. Depois, ligações a Mesmo. outros asteroides. Há muitos asteroides na astronomia, nos astros. Juno e Vesta são asteroides maiores, Eros e Psique já pertencem a uma outra categoria de asteroides menores, bem mais pequenos. Só que estes, há mais asteroides, há muitos mais, Ceres, Pallas, Quiron, que já falamos, mas Juno diz que representa o nosso parceiro ideal para casar, para sentar, de casamento. Vesta tem a ver com dedicação e devoção, e portanto são dois asteroides que eu gosto de usar e frequentemente, especialmente com o Juno, encontro muitas ligações. É muito comum o Juno de uma pessoa estar no mesmo signo do Sol ou da Lua da outra, extremamente. Eros e Psique. Eros e Psique, às vezes há quem fale destes dois como sendo uma possível ligação, quando Eres de um está ligado ao psique de outra, como sendo uma possível ligação de almas gêmeas. Isto é outro tema que temos de falar, se houver tempo. Isto vem da mitologia e Eros representa desejo, psique representa alma. Portanto, o encontro dos dois é um encontro entre o desejo e a alma.
eles, independente um do outro, também muitas vezes indicam atrações e outras coisas assim. Porque se Eros tem a ver com sexualidade, digamos que é como um harmónico de Marte. O Eros é um harmónico de Marte e Psique será um harmónico de Vênus. Temos aqui outra dualidade, Ok. à semelhança do Sol-Lua, do Vênus-Marte. Depois, ligações a pontos médios. Pontos médios é um conceito que vem da astrologia da Escola de Hamburgo, final do século XIX, início de século XX, eh, que é o quê? O ponto médio principal, ou mais conhecido, mais falado, é o ponto médio entre o Sol e a Lua, que simplesmente consiste em encontrar o ponto médio entre as posições dos dois. Ok? Não confundir isto com aqueles cálculos de, da carta composta. Isto não tem nada a ver com carta composta. Ok? Portanto, no caso de uma pessoa como esta aqui, com um Sol e Lua em Aquário, a Lua em grau 4 ou 5 e Sol grau 22, portanto, o ponto médio de Sol e Lua vai ser ali no grau 13. E diz-se que quando o Sol de outra pessoa ou a Lua de outra pessoa incide neste ponto, que há um gatilho. Né? Aquilo é um ponto de gatilho que ativa ali uma ligação. Na teoria diz-se que sente mais a pessoa do ponto, eu na prática verifiquei mais o inverso. Pronto. Mas isto depois, a prática é o que é. Depois, paralelos e contraparalelos. Portanto, a posição dos planetas no céu não é só em termos longitudinais, é também em termos de latitude. Há uma coisinha chamada declinações. Se nós formos àquelas cartas, até no astro.com, conseguimos obter aquelas tabelas adicionais e podemos observar, ler lá as declinações de cada um, que declinações dependem da inclinação da Terra e da inclinação das órbitas dos planetas. E, portanto, os paralelos e contraparalelos é o quê? Funcionam como conjunções e oposições quando os planetas têm declinações semelhantes. Ou seja, se tiverem uma declinação, ambos, o Sol de um e a Lua do outro, no grau 15, uma declinação de 15 graus, a norte é considerado um paralelo e funciona como uma conjunção. Portanto, é uma conjunção, em vez de ser como aqui nesta representação bidimensional, em vez de ser em termos de longitude, é uma conjunção em termos de latitude. Se for no grau 15 de norte para o Sol e no grau 15 a sul para a Lua, aí já é um contraparalelo e funciona como uma oposição. Ora, como em termos de graus as declinações são mais limitadas, só vão a 20 e tal graus para cada planeta no máximo, para norte e 20 e tal para sul, isso significa que não podemos usar orbes tão grandes. Então, no máximo, usa-se de 1 grau e meio, 2 no limite. Mais do que isso, não. Depois, há muitos asteroides que nós podemos considerar, asteroides de amor. Há centenas de asteroides que nós podemos usar na sinastria. Há um asteroide chamado Afrodite, há um chamado Amor, há um chamado Cupido, há um chamado Valentim e por aí fora. A lista Uh, vai. Pronto. E há quem use tudo isto. Claro que quanto mais pontos nós tivermos a analisar, é dizer, o risco que nós corremos é de estar a tentar validar aquilo que nós queremos, aquilo que nós sentimos. Esta pessoa é a pessoa da minha vida, é a minha alma gêmea. Então não encontro nada entre o Sol e a Lua, não encontro nada entre Vênus e Marte, não encontro ligações aos nodos. Então deixa-me cá ver se nos asteroidezinhos pequeninos se há aqui alguma ligação. Bom, isso é um risco que se corre e as pessoas, eu acho que devem sempre voltar à base e aos básicos, às coisas realmente importantes. Estes asteroidezinhos, estas coisas pequeninas todas, tudo isto conta e ajuda a reforçar, mas lá está, é mais nesse sentido, ajuda a reforçar, não é o principal. Boa. Depois há outra coisa chamada asteroides de nome e isto, portanto, há muitos asteroides no céu, não é? E eles têm vindo a ser catalogados, especialmente desde o início dos anos 80, e há cada vez mais asteroides com nomes de pessoas. Então, por vezes, existem asteroides com o nosso nome. Nem sempre. Nem sempre. Infelizmente, não há asteroides para todos os nomes. Mas, por exemplo, há um asteroide para Borges. Olha, Eu fui ver isto no outro dia. E
E, por exemplo, para mim há um asteroide, e eu não me identifico tanto com o nome João, porque desde miúdo, muitos amigos e família chamam-me de Johnny, começou com professores de inglês e depois passou a toda a gente. E existe um asteroide chamado Johnny. Johnny. E é interessante ver isto no nosso mapa natal. Claro que quanto mais nos identificamos com um nome, provavelmente mais proeminente será o asteroide, se está conjunto a algum planeta nosso, algum ponto importante. Na sinastria, isto também pode ser relevante. Portanto, o nome de alguém no nosso mapa, se estiver ligado a algum ponto importante, é uma teoria, né? Eu vou deixar isto para o fim, porque isto é uma coisa muito gira. Passando à frente, antes de irmos ao nosso estudo, só mencionar aqui alguns aspectos considerados kármicos, pontos considerados kármicos. Aspectos aos nodes, já falámos, portanto, são ligações que se podem considerar de vidas passadas, de vidas futuras, portanto, podemos considerar de almas gêmeas. Este slide podia-se chamar de almas gêmeas. Ligações de Saturno. Saturno também é considerado um planeta kármico por muita gente. E lá está a importância que tem para uma relação, mas independentemente disso, mesmo que a ligação não seja muito boa, pode despertar outras coisas importantes ao crescimento do indivíduo. E por isso, como tal, é muitas vezes considerado um aspecto kármico e que também pode ter a ver com essas ligações mais profundas. Ao vértex também se considera muitas vezes um aspecto kármico, ao fundo do céu, mesma coisa. E depois este aqui eu acho bastante interessante, também já o observei muitas vezes, embora se diga que seja bom haver uma compatibilidade de elemento entre os ascendentes, a quadratura entre ascendentes frequentemente também resulta assim numa ligação muito forte. Sobreposições na casa 12, já falámos, a tal ligação de Eros e Psique muitas vezes pode ser muito forte, pode ajudar, sim, embora seja só mais uma coisa, não deva ser considerado só isto. E depois Plutão, Neptuno, Quirón, tudo isto são coisas que podem ser ligações muito, muito importantes. Vamos passar à frente e vamos passar ao tal estudo que eu te mencionei. Vamos tentar ver estatisticamente agora se estas coisas batem certo com a realidade ou não, porque uma coisa é o que a lei diz e outra coisa depois é o que a gente observa na realidade. Isto é o nosso nativo, cuja identidade não sei se já perceberam qual é, mas depois podemos falar sobre isso. E então este nativo teve muitas relações, se calhar sou eu o nativo, muitas relações longas e teve muitas conexões, pequenas conexões ao longo da vida, outras de menor importância, mas que foram conexões e todas devem ser consideradas. Então aqui está uma tabela das várias relações longas dos posicionamentos nos signos de cada pessoa. E vamos ver se isto encaixa ou não naquilo que nós sabemos da teoria que estivemos a falar. Aqui os posicionamentos em termos de casas. O slide anterior era posicionamentos em signos, aqui é posicionamentos em termos de casas. E isto vai resultar aqui nesta tabela. Ora então, o nosso nativo, e desculpa, agora vou voltar atrás, tem Sol e Lua em Aquário, Vênus e Marte em Peixes. Portanto, se é um homem, nós devemos olhar para a sua Lua, que tem Aquário, supostamente vai se interessar por mulheres aquarianas, e Vênus em Peixes, por mulheres piscianas. E se olharmos aqui para a casa 7, descendente, vemos Balança no descendente e Escorpião dentro da casa 7. Nodos. Nodo Norte em Caranguejo, na casa 3. Isto mais à frente pode ser interessante. Voltando aqui. Então, o que é que nós observamos? Em termos de Sol, há muito mais incidência em Aquário. Em segundo lugar, em Peixes. E são cerca de 36%. A incidência é de 36%. O expectável seria de 8%, a distribuição normal. Se nós dividirmos 12 signos, 100% por 12 signos, o normal seria, se isto fosse aleatório, perfeitamente aleatório, ser só cerca de 8% por signo. 36%
é 4 vezes mais do que isso, acho eu. Portanto, estatisticamente, isto é considerado muito significativo. Em segundo lugar está peixe, e se nós olharmos desde já aqui para o aquário e peixe, nestas duas linhas, nós vemos logo uma incidência muito forte de aquário e peixe. Portanto, isto bate certo ou não bate certo? Eu diria que sim. Portanto, são os dois signos com maior incidência no nativo, que tem de Lua em aquário e Vênus em peixe. Ah, e vemos, então, para os signos com maior incidência, vemos sempre que é sempre peixe, sempre, e aquário, sobretudo, em Sol e Mercúrio. Mas aqui a Lua também está em terceiro lugar. Onde vemos muitas luas é em Caranguejo, que curiosamente coincide com o nodo norte da pessoa. O nodo da Lua, nodo norte da Lua, por quem não sabe. 28%. Eu também considero isto bastante significativo. São os três signos com maior incidência: o aquário, o peixe e o caranguejo. Deixa-me só complementar aqui, João, provavelmente tu vais falar disso, mas caranguejo e peixe são do mesmo elemento, não é? Então, Caranguejo e peixe são do mesmo elemento. Portanto, neste nativo haverá aí uma compatibilidade entre o seu nodo e os seus posicionamentos em peixe. E pronto, e provavelmente as relações, sim, haverá pessoas com caranguejo e peixe no mapa. Ok? é Muito muito frequente. interessante. Muito frequente é haver essa combinação. Não sempre, mas sim. Ah, bom, já percebemos quais é que são os signos onde acontece mais vezes. Também há aqui uma incidência forte em balança, e temos o tal descendente em balança. Portanto, será o terceiro signo, o terceiro não, o quarto signo com maior incidência. E, portanto, quando falamos daqueles quatro, aquelas quatro coisas que eu considero talvez as mais importantes, que é posicionamento de Sol ou Lua e Vênus ou Marte, consoante se é homem ou mulher, esses dois, do descendente e dos nodos, serão as quatro coisas mais importantes, todas batem certo, ok? Em termos estatísticos. Hum, É assim, em termos estatísticos, nós temos um valor que é acima do esperado, uma vez, epá, pode ser um acidente. Quando é acima do esperado neste, eu diria que isto vai muito para lá da aleatoriedade. Portanto, É considero interessante. que é uma significância estatística muito importante. Depois chegamos às casas, e aqui é bastante importante. Eu acho isto muito interessante. Porquê? Porque repete-se a mesma questão. O indivíduo, o nativo, tem o tal Sol e Lua ali em Aquário e Vênus e Marte em Peixes, sobretudo na 11 e na 12. Depois o sistema de casas pode variar, isso depois tem outra coisa discutível. A Lua, por acaso, não está na 11, está na 10, mas se nós formos para um sistema de signos inteiros, aí já está na 11. E, e o que vemos é, mais uma vez, uma incidência forte na casa 11 e na 12. Portanto, as pessoas têm nos seus mapas, as outras pessoas, hum, uma incidência nas mesmas casas, têm planetas nas mesmas casas que o nativo tem no seu mapa. É muito interessante. Pronto. É interessante, pois as percentagens são bastante altas em relação ao que é esperado. Atenção a uma coisa, eu comecei por olhar aqui para os padrões das casas longas, mas não sei se vocês repararam que nestas duas tabelas nós temos aqui 24 ou 25 pessoas, porque estamos a falar das 8 longas mais 17 conexões que não são relações longas, são por vezes foram mútuas, outras vezes não eram mútuas, eram só de um lado, não eram do outro lado, outras vezes foram platónicas, não se chegaram a realizar, há paixões, outras coisas que não acontecem, pronto, histórias mais pequenas, mas em que havia definitivamente uma conexão. Ok? E depois é interessante ver que nas relações longas, estas coisas que são as mais esperadas de acordo com a teoria, há mais fatores em cada uma dessas sinastrias do que há nas conexões mais curtas. Ou seja, nas conexões mais curtas, se calhar encontramos 2 ou 3 fatores, se calhar mais, mas nas longas encontramos muitos mais em cada uma delas. Bom, mas agora eu queria
aqui olhar e analisar isto tudo, olhando mesmo para números. Portanto, isto eu já disse antes, o normal seria 8% por signo, há uma maior incidência nestes signos particulares, que são os signos onde o nativo tem a Lua, a Vênus e o seu Nodo Norte. Maior incidência nas casas 11, 12 e 8, portanto, onde o nativo tem o Sol e o Sol e Marte, desculpa, o Sol e Lua, o Vênus e Marte, que são a sua casa 11 e casa 12, e a 8, onde tem Júpiter e Urano no seu Natal. Portanto, essas outras pessoas também são pessoas muito de casa 11, muito de casa 12 e muito de casa 8, É muito interessante. que é engraçado. Portanto, e aqui podemos falar naquela coisa das afinidades astrológicas que o Pedro Rosa estava a falar no outro dia. Lá está, quando uma mulher tem um Sol em Gêmeos e está com alguém que não é de Gêmeos, mas essa pessoa tem um Mercúrio muito proeminente ou tem muitas ligações de outros planetas no seu mapa ao Mercúrio. Isso significa que é uma pessoa muito mercuriana que, pronto, pode significar uma afinidade astrológica. Aqui, uh, uh, pessoas que têm muita incidência nas casas 11 e 12, pode ser também uma afinidade, porque está também nas mesmas casas que o nativo. Bom, eu queria então passar à frente, se calhar é melhor passar isto, porque já estamos sem tempo. Há Mas claramente podemos se uma. calhar destacar, exatamente, destacar se calhar o que foi mais o que é que tu achas mais importante destes. É assim, há muitas, não é? Os slides que eu ia passar a seguir Vênus no mesmo signo e Vênus na mesma casa tem uma incidência brutal. São 56% em Vênus, de Vênus em Peixe ou na casa 12. Se olharmos só para as longas, são 87,5%. E a única pessoa que não tem Vênus em Peixe ou na 12 é uma pessoa que tem Sol, Ascendente e Mercúrio em Peixe. E que o Vênus, embora não esteja em Peixe, está em Carneiro, que significa que vai encaixar aqui na 12. Muito Portanto, interessante. isto começa-se a perceber coisa. A Lua não só há uma incidência forte no signo do Nodo Norte, como há uma incidência forte na casa 9, que é onde o nativo tem o Nodo Sul. Não sei porquê, não sei explicar porquê, mas claramente parece ter a ver com os nodos. Bom, continuando, para ser muito rápido, Sol em Aquário, também uma incidência muito forte em Aquário ou na casa 11, muito mais do que é expectável. Marte em Peixes, também uma incidência forte, embora menor. Há uma grande incidência na casa 5, que essa eu não sei explicar, não consigo encontrar assim uma explicação direta. Ascendentes, curiosamente, aquilo que aparece mais vezes é o ascendente oposto, portanto é a balança. Portanto, o ascendente de um é o descendente do outro e vice-versa. E o segundo que aparece mais vezes, e este talvez seja mais significativo, é o leão. Porque é que isto faz sentido? Porque uma pessoa com ascendente em leão vai ter o descendente de casa 7 em aquário. E sendo que o nativo tem Sol e Lua em aquário, Vênus e Marte em peixe, significa que o Sol e Lua vai incidir na 7 do ascendente leão e vai incidir o Vênus e Marte na No 8 da 8. pessoa com ascendente em leão. Portanto, cria sempre ligações muito fortes com pessoas que têm ascendente em leão, muito frequente. Ligações de Lilith, esta aqui eu descobri recentemente e a incidência é brutal. 14 em 17 pessoas das conexões curtas têm ligações entre Lilith e o ascendente. No entanto, nas relações longas, ligações entre Lilith e ascendente é zero. Mas há ligações ao Sol do nativo, especialmente ao Sol, em quase todas elas. E em termos de casas, a Lilith está sempre em casas importantes do nativo para a relação. A 7, a 11 e 12, mais uma vez, a 5 e 1, para este nativo. Interessante. Né? Curiosamente, o aspecto que aparece mais vezes é o trigo não ascendente. Falta um slide que eu quero Vamos deixar com embora. isto. Asteroides de nome, antes de eu mostrar isto. Os tais asteroides de nome, eu disse há bocado que era importante, podia ser interessante, muito interessante nós vermos o nome da pessoa, se existir um asteroide com esse nome, ver onde é que isso incide no nosso mapa e ver se isso, se incide em algum sítio importante. Então eu vou-te mostrar a sobreposição de todos os asteroides de nome que eu encontrei destas ligações, que não encontrei para todas, porque não existe para todas, e vou-te mostrar em que casas é que eles calham.
E é isto. Tens 6 na 11, 6 na 12, tens 3 na 7, tens 4 na 5, ok? E depois tens aqui, junto ao nodo norte, na 3. Portanto, 5 e Uau, 7 relações. É curioso que não encontras nada na 8. A única coisa que eu acho curiosa é isso. Mas sim, muitos na 5 e na 7 e muitos nas casas principais do nativo, que é o 11 e a 12. muito interessante, Certo? João. Uma última coisa é aqui, que um destes nomes que aqui está não é de uma destas conexões. Um destes nomes que aqui está, aliás, dois deles, na verdade não são das conexões. Estão aqui e não deviam estar, mas eu tive de expor. É o nome da mãe. O nome da mãe, pelo menos neste caso, está na mesma casa do Nodo Norte. É. Sendo que um dos nomes é Maria e coincide com o nome de algumas dessas conexões Claro, curtas. claro. E olha, é isto. Faz muito sentido, é incrível, não é? Às vezes nós falamos das coisas da astrologia comparado de mapas e parece que cada caso é um caso, mas quando vimos as coisas de uma forma estatística, mais organizada, e vemos estes valores, não é? Que são absolutamente assombrosos, que estatisticamente não fazem sentido. Devíamos ter valores muito mais ponderados, muito mais, uma média muito mais partida ou dividida, de uma forma mais equilibrada, e quando vemos estes grandes números, não é? Como estava a mostrar de Vênus, de Luas, quer dizer, é uma coisa que te diz, não, realmente Epá, é pois, fantástico. isto, eu sei muito bem o que é que os céticos vão tentar dizer, não é? Esta pessoa, ela tenta só procurar pessoas de aquário e só pessoas de peixe. É, provavelmente vão dizer isto. Mas não é o caso. Muitos destes mapas são anteriores à pessoa conhecer o seu mapa. Claro, Portanto, né, tu primeiro coisas da pessoa e depois encontras o mapa da pessoa, não é? Não claro, é isso. Né? ainda não há o Tinder astrológico, não é? Qualquer dia vai ver o Tinder astrológico Exato. que te E metes o anterior, mapa e exato. Mas ainda anteriores à pessoa ter sequer interesse em astrologia. incrível. Portanto, quer dizer, não é. Não, é Bom, realmente fascinante. mas eu diria que é preciso uma grande conjugação de vários fatores, de múltiplos fatores, e não é de asteroidezinhos pequenos, isso é uma coisa que vem depois para reforçar. Tem de haver uma conjunção forte de múltiplos fatores, tem de haver uma ausência de coisas más, digamos assim. Há aspectos difíceis, há planetas difíceis, nós já sabemos, são os mesmos que são difíceis numa carta natal ou outra carta qualquer. Ahm, mas bom, a astrologia funciona. E se nós estudarmos bem, nós vamos encontrar estas ligações com a pessoa. Ah, só coisas boas, lá está. Que se tiverem, é impossível ter só coisas boas, é impossível encontrar o mapa perfeito, é impossível encontrar aquela coisa da alma gêmea em que bate tudo certo e que não há coisas más e que é tudo perfeito e tudo ótimo e lindo e maravilhoso e cor-de-rosa. Não existe. Isso não existe. E também porque, a meu ver, isso é a natureza do nosso universo, da nossa realidade e a razão de estarmos aqui, é nós crescermos e evoluirmos, e isso só é possível se houver adversidade. Tem de haver tensões nos mapas entre as duas pessoas. Não pode ser só trígonos e sextis. Tem de haver quadraturas também, não é? Só assim é que É que se faz uma relação ser desafia transformadora, não é? É que a faz uma dinâmica. relação andar para algum lado, senão. Ok. Então, João, muito obrigado pela tua partilha, foi realmente incrível perceber. Quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, João, qual é o melhor caminho para ele de repente descobrir mais sobre ti? É assim, podem encontrar-me nas redes sociais como João Nuno Filipe. No Instagram está João Nuno Filipe tudo pegado, sem acentos. Como não sei se acho que já me ensinaste, já não sei. Eu agora tenho um podcast onde É isso procuro que eu ia também. dizer agora, não é? É isso É que realmente, mas pronto, vou dar a palavra para tu desenvolveres exatamente esse podcast da astrologia que tu criaste, mais com a Miriam. isso. Eu, não, eu prefiro sempre que os outros falem do que ser eu a falar, mas, Não, mas mas eh, boa. é, é eu com uma amiga minha, uma grande amiga minha, nós criámos um podcast de astrologia onde nós convidamos astrólogos a vir falar de astrologia. A intenção é divulgar, a gente não ganha nada com isto. Lá está, eu não. Eu faço astrologia só para mim e para amigos e geralmente não dou consultas. Já houve exceções, mas eu prefiro não dar, prefiro ensinar astrologia, mas estou sempre disposto a falar e a conversar com toda a gente sobre isso. Agora, como eu amo a astrologia, eu sinto muita necessidade de divulgar isto. Acho que é muito importante dar a conhecer a astrologia e astrólogos. Epá, e acho que isto pode mudar o mundo, não é? Como alguém estava a dizer no outro dia, se toda a gente fizesse um bocadinho disto, percebesse um bocadinho disto, o mundo podia ser muito melhor. Não, Muito, muito maravilha. melhor. Falta dizer só o nome, O João. Como é que nome chama do o podcast podcast? é
Coisas do Astro da Velha, e em breve eu espero ter cá como convidado o senhor Diogo Borges. Foi um gosto. É para breve. E é isso, e cada episódio tratamos de coisas diferentes. Está no YouTube, está no Spotify, mas é fácil encontrar os links no nosso Instagram, que é Coisas do Astro da Velha. E é isso. Já sabes, muito simples. Coisas do Astra Velha, vai até o YouTube, Instagram, Spotify, acompanha. Também descobres outros astrólogos, têm temas muito interessantes. Os vídeos são de cerca de 1 hora, então são conversas com estrutura, não são aquelas conversas mais curtas, são conversas onde podes realmente perceber outras perspectivas e como é um podcast a três. Então há outros ângulos, há um certo debate, há uma troca e isso enriquece muito esta conversa, esta troca e essa partilha realmente da astrologia. João, muito obrigado por teres vindo aqui ao Descobre Astrologia partilhar o teu conhecimento. Obrigado, eu, Diogo. Muito obrigado pelo esforço de teres sintetizado um assunto que poderíamos falar aqui, passar 1 ano a falar sobre sinastria e mapas compostos e relacionamentos à astrologia. Realmente é um tema muito interessante e fascinante. Então, se tu quiseres de repente saber mais sobre, contacta o João, insiste com ele para fazer um curso, incentivo a abrir uma turma sobre este tema, para de repente começares a aprender a olhar para os mapas e perceber todos estes padrões. Muito obrigado, espero que tu tenhas gostado de estar aqui connosco. Olha, gostei imenso, queria-te agradecer por estar aqui, mas não só agradecer-te por mim, indivíduo, mas por toda a gente que faz astrologia, pá, porque o trabalho que tu fazes é espetacular e olha, tenho um grande gosto em conhecer-te e um grande gosto em ver o teu trabalho e espero que continues por aqui muitos anos a fazer isto. Assim espero, João. Muito obrigado. Queres deixa um comentário para o João aqui nos comentários que eu vou do vídeo, deixa um like e envia aquele amigo que gosta da astrologia, dos relacionamentos, que há sempre alguém, há sempre uma amiga que gosta destas áreas, então envia para ele este vídeo para de repente perceber, não, afinal tenho que ir fazer um estudo para perceber as minhas relações, que isto tem um padrão. Descubram o vosso padrão, que provavelmente vai-vos ajudar. Mas deixa um comentário para o João se tu gostaste. Se tiveres alguma dúvida, deixa também aqui nos comentários. Que de repente, se houverem sim, dúvidas suficientes para fazer um vídeo sobre alguns assuntos mais concretos, eu volto a convidar o João e fazemos um episódio 2, né, um take 2 desta partilha. E a ti, ficaste connosco até ao fim. Tens um excelente dia e continua a descobrir a astrologia.